Salve, salve! Você já esteve numa situação em que você ficou no papel de vítima? Ou sem perceber, você acabou se colocando num papel de perseguidora ou perseguidor? Ou ainda você teve que assumir aquele papel de herói de alguma relação? Se você já passou por isso, mesmo sem querer, você acabou entrando num temido triângulo dramático. Esse é o conceito de um psicólogo chamado Stephen Karpman. E ele fala, né, sobre como a gente acaba desenvolvendo os nossos teatros e as nossas relações entre pessoas. Então eu vou te mostrar como é que mais ou menos isso funciona, tá? Então imaginem, né, nós temos aqui um triângulo de 3 tipos de pessoas, né? Geralmente tem uma pessoa aqui que está desafiando a outra, mas ela está desafiando através de um olhar crítico, né? Então ela está ali apontando problemas, né, para aquela outra pessoa, e essa pessoa aqui, ela é um perseguidor, né? Ela acaba assumindo esse papel de perseguidor, só que no fim das contas ela não estava querendo perseguir, ela estava querendo resolver as coisas. Só que quando você tem um perseguidor, você acaba tendo uma pessoa que acaba ficando, né, coitadinha, num papel de vítima, né? Ela é uma vítima indefesa da situação e ela está sendo atacada, né, por esse perseguidor. E daí por conta disso surge uma nova pessoa aqui, na melhor das intenções, aqui com sua capa, que é o herói, o salvador, a pessoa que vai tentar resolver essa situação, e ela faz uma intervenção pela vítima, né? Ela vai lá e confronta o perseguidor, né? E de repente você acabou criando o temido triângulo dramático. Isso acontece nas relações familiares, isso acontece nas relações profissionais, isso acontece na relação entre amigos, e no fim das contas nenhum desses papéis é bom. Por quê? Porque a vítima acaba se desempoderando, né? Ela se torna indefesa, acaba se percebendo numa ilusão de que ela é uma vítima. O perseguidor, né, no fim das contas, ele não queria perseguir, ninguém é mal desse jeito, né? Então ele só queria, no fim das contas, resolver as situações que ele precisa de fato resolver, muitas vezes por causa de papel, muitas vezes por causa de responsabilidade, muitas vezes porque ele acha que é o certo. E o herói, no fim das contas, também acaba se colocando num papel que ele é melhor do que ele deveria ser, né? Acaba se metendo na vida dos outros, e isso é muito bom pro ego, mas às vezes não é muito bom pra sua vida, né? Você ficar resolvendo as coisas pros outros. Então, o Karpman, né, ele fala, cara, esse é um triângulo que todo mundo acaba se metendo, e de fato a gente não deve fazer isso, né? No fim das contas a gente precisa encontrar uma outra forma de funcionar que acabe não criando temidos triângulos dramáticos, né? E daí surge, né, o David Emerald, ele traz uma outra dinâmica, né, que ele chama de TED, The Empowerment Dynamics, a dinâmica do empoderamento. E como é que funciona, né, essa dinâmica do empoderamento? Na dinâmica do empoderamento a gente acaba alterando esses papéis, né, por uma questão de consciência, né, você acaba percebendo que você está entrando num desses papéis e não deveria. Então, por exemplo, se o perseguidor, né, ele começa a perceber que ele está entrando nesse papel do perseguidor e não deveria, o que ele faz? Ele assume o papel de desafiador, que é aquela pessoa que vai apontar a direção, mas ela não vai ficar ali criticando, né? Então o desafiador, ele, no fim das contas, ele chama para um aprendizado ou para um crescimento, mas no fim das contas ele é construtivo, né? Conscientemente construtivo. Já o herói aqui, ele não pode assumir o papel de herói, porque senão ele vai confrontar, ele vai assumir o lugar da vítima e nunca vai empoderar a vítima, né? Então ele acaba assumindo um outro papel aqui, que é o papel do coach, que é a pessoa que vai esticar a mão para a vítima aqui, mas a vítima que vai ter que resolver as coisas sozinho, né? Ele só pergunta para a vítima, e aí, o que você vai fazer agora, né? O que você pode fazer? Eu tenho uma sugestão, mas você deveria fazer, né? Então ele não é o herói, ele não vai assumir o lugar da vítima, né? Ele vai fazer o papel de coach, né? Ele vai fazer o papel de orientar a vítima. E já a vítima, né, no fim das contas, ela acaba tendo que assumir um outro papel aqui nessa dinâmica, que é o papel... Opa, os olhinhos, sorrisinho, do criador, que é a pessoa que vai, tipo, criar o próprio futuro. Então ela vai refletir sobre o que ela quer, o que ela precisa, e vai começar a criar uma situação melhor para ela. Então ela vai pedir, ela vai tomar decisões, ela vai agir para criar aquele futuro para ela. Quando você tem, né, essa dinâmica do empoderamento, de alguém não assumir o papel de herói, mas de coach, de alguém não assumir o papel do perseguidor, mas de desafiador, e ninguém assumir o papel de vítima, e sim você assumir esse papel aí de criador, né, você criar situações melhores para você, você desliga o triângulo dramático e você cria essa dinâmica do empoderamento, que é super importante nas organizações. Eu já vi tantas vezes, cara,
esses triângulos se formarem e de repente alguém está sendo pintado como malvado, alguém está sendo pintado como coitadinho, alguém está sendo pintado como super-herói e no fim das contas todo mundo só está tentando fazer o seu melhor no fim das contas. Então, toda vez que você vê um triângulo dramático desse, e às vezes eu faço isso, eu mostro essa figura para as pessoas ali e falo, gente, vocês estão se encaixando nesses papéis. Como é que a gente muda essa dinâmica? E daí a gente faz aqui, né, a dinâmica do empoderamento. Vídeo longo, né? Espero que você tenha chegado até o final. Se você chegou até o final, dá um positivinho, dá um like aqui, faz um comentário, que daí eu vou saber, né, o tamanho dos vídeos que eu devo fazer aqui, porque eu acho que agora eu dei uma exagerada boa. Beleza, gente? Valeu aí pela atenção de vocês. Até!